Muito bem, estamos de volta aqui com mais um vídeo de resumo orientativo de mais uma aula do nosso treinamento completo de gerenciamento de riscos com base na norma ISO 31000 e com alguns elementos e algumas questões da norma ISO 31010 que fala de técnicas para avaliação de riscos. Nessa aula nós vamos tratar aqui com você do capítulo 6 da norma ISO 31000 que fala do processo e implementação do gerenciamento de riscos. Então, esse capítulo traz para a gente um roteiro, podemos dizer assim, de como a gente deve implementar a gestão de riscos dentro da nossa organização. Desde a parte de participação e consulta, né, como é que você deve consultar as partes interessadas, como é que a gente faz a avaliação de riscos, como é que a gente trata os riscos, como é que a gente deve de alguma forma, né, registrar os resultados aí de avaliação de risco. Então ele vai passar com você aqui um resumo sobre os principais subelementos assim, deste capítulo 6 da norma ISO 31000. E o primeiro item do capítulo 6 é o 6.1, generalidades, que traz para a gente, né, que o processo de gestão de riscos vai envolver, né, uma aplicação sistemática, né, das políticas, dos procedimentos, de todas as práticas, atividades de comunicação e consulta, estabelecer o contexto, avaliar, tratar o risco, monitorar o tratamento de riscos, fazer análise crítica, fazer o registro e o relato de risco. Então, todo esse processo que esse capítulo 6 da norma ISO 31000 traz para a gente, ele resume aqui no primeiro item 6.1, generalidades. O item 6.2 fala para a gente da comunicação em consulta, então ele destaca para a gente a importância de se comunicar, de estabelecer meios de comunicação e de consultar as partes interessadas relevantes aí para a organização e para aí o escopo de risco que está sendo analisado. Então, o que é uma parte interessada, né, mais uma vez, é todo aquele, né, que influencia, que afeta ou pode ser afetado por aquele evento de risco específico aí da organização. Então é extremamente importante a organização estabelecer uma forma de comunicar-se e consultar as partes interessadas e também de receber um retorno das partes interessadas, receber um feedback de como, né, as partes interessadas estão percebendo aí as questões relativas ao tratamento de risco, por exemplo, se há algum risco que afeta uma parte interessada após uma ação, como que essa parte interessada se percebe dentro dessa situação, se percebe que esse risco reduziu, percebe-se que ele se sente mais protegido em relação a esse risco, né? Por exemplo, uma situação dessas. Ou então, como que a organização vai consultar as partes interessadas para saber como que a parte interessada afeta alguma questão de risco, por exemplo, como ela se percebe afetada pela organização. Então, o primeiro ponto aí, que é extremamente importante do processo de implementação de uma gestão de risco, é identificar primeiro quais são todas essas partes interessadas. Evidentemente, a gente vai ter que estabelecer o escopo, né, de nossa gestão de risco, pode ser a organização como um todo, pode ser uma parte da organização, né? Em geral a gente falou já anteriormente que o ideal é que a gestão de risco esteja abrangente em todos os níveis da organização. Então, em cada nível da organização, quais são as partes interessadas? Como a gente vai se comunicar? Como a gente vai consultar cada uma delas? Já o item 6.3 fala de escopo, contexto e critérios. Então, é extremamente importante que a organização defina qual que é o escopo da sua gestão de risco, ou seja, quais são os limites, né, que os processos de gestão de risco vão alcançar, até onde a gente vai avaliar risco dentro da organização, qual que é o contexto interno e externo e quais são os critérios que a organização vai utilizar no seu processo de gerenciamento de riscos. Então é importante definir isso para que a gente possa personalizar a gestão de riscos, né? Então, lembra muito bem que a gente já falou, não dá para a gente pegar, né, uma questão, um processo de gestão de riscos de uma empresa e implementar ele exatamente igual em outra organização. Porque cada organização tem o seu escopo, cada organização tem o seu contexto, cada organização vai estabelecer os seus critérios para avaliação de risco. Então, isso é muito individualizado, né? Cada empresa, cada organização tem a sua cultura e tem a sua forma, e esse item diz que a gente tem que definir esses limites
deixar isso bem claro para que a organização consiga implementar um processo de gestão de riscos que tem que seja adequado à sua realidade, né, para que depois ela consiga trabalhar com esse processo, ela consiga extrair resultado aí desse processo de gestão de risco. Vamos lá, seguindo aqui para o item 6.4, ele trata dos processos de avaliação de riscos. E aqui a norma divide para a gente os processos de avaliação de risco em 3 níveis, aí, em 3 pontos. Primeiro, a identificação de riscos, que é o item 6.4.1. Depois, a análise de riscos, que é o item 6.4.2. E depois, a avaliação de riscos, que é o item 6.4.3. E o que seria, né, cada um deles? O que seria a identificação de riscos? Aqui o objetivo é encontrar, reconhecer e descrever os riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização alcance seus objetivos. Então aqui a gente está encontrando quais são os riscos, ou quais são os eventos de risco que a organização tem que se atentar. Então o processo ele passa por esse sentido de identificar os riscos. A gente viu, por exemplo, nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, um exemplo lá de como a gente pode avaliar riscos no nível estratégico, certo? Lá já existem os riscos, né, meio que pré-definidos que a organização deve avaliar, né, como uma saída lá do seu planejamento estratégico. Então tem lá no contexto externo, né, foi usado lá a análise de Pestel, lá, né, o contexto das situações políticas, econômicas, né, entre outras, que a gente descreveu ali naquele exemplo. Então já tem lá um direcionamento e a partir daquilo você vai ver o que mudanças, né, nesse sentido que vão gerar eventos de risco. Então ali é a identificação de risco, mas você pode tratar, né, os riscos nos diversos níveis em cada situação, dentro dos processos de organização, dentro de uma atividade, um gerenciamento, um controle de mudanças. Então é isso. A organização deve pensar muito forte, né, em como ela vai identificar os riscos, né, quais riscos que ela vai tratar, quais são os eventos de riscos que ela tem que trabalhar. Depois, o outro item, o 6.4.2, é a análise de riscos. Então, aqui envolve compreender a natureza do risco e suas características, incluindo o nível de risco. Então, essa análise pode ser qualitativa ou quantitativa, dependendo do contexto. Então, lembra lá que a gente usou lá a matriz, né? Aquela matriz é uma análise de risco. A gente está medindo, né? Medindo este risco, medindo quão que esse risco, né, vai trazer impacto para a organização. Então, primeiro a gente identificou o risco, depois a gente analisou o risco. A gente usou uma matriz, naquele exemplo, existem outras formas de fazer isso, que você dimensiona o risco. E depois o 6.4.3 fala da avaliação de riscos, que consiste, né, em comparar os resultados da análise de risco com critérios estabelecidos, né, para determinar a necessidade de ação adicional. Então a gente fez toda a situação, analisou, né, identificou, analisou, agora a gente avalia o risco e vai definir aí se precisa de mais alguma ação, alguma coisa nesse sentido. Então esse é o processo de avaliação de riscos que a norma ISO 31000 traz para a gente, que deve trabalhar para implementar na nossa organização. Já o item 6.5 traz para a gente sobre o tratamento de riscos. Então, tratar o risco envolve, né, a gente selecionar e implementar ações para abordar esses riscos. E isso, né, pode incluir a gente evitar o risco, ou seja, a gente tomar uma ação para evitar que aquele evento de risco aconteça, reduzir o impacto ou reduzir a probabilidade da ocorrência daquele evento de risco, compartilhar, ou seja, você vai dividir esse risco de modo que o resultado dele seja menor, aceitar o risco, esse risco, então esse grau de risco, esse nível de risco, ainda para a gente ele é aceitável, então a gente está aqui com base no nosso critério, decidimos aceitar. Se acontecer esse evento de risco, a gente está disposto a assumir as consequências, porque as consequências dentro do nosso modo de enxergar não vão causar um impacto aí, né, negativo, substancial. Então a gente vai aceitar esse risco. Então isso é importante a gente ter os critérios bem estabelecidos para a gente saber aí como vai seguir, né? A gente viu na matriz que a gente viu no vídeo anterior, nos vídeos anteriores,
né, na questão lá do risco, né, o risco negativo, que quando caía lá, né, nos quadrantes da verdes, a gente estava lá que era um risco aceitável, né, vamos seguir com ele. Quando caía lá no quadrante vermelho, opa, isso é um risco mais sério, a gente tem que tomar uma ação para corrigir. Né? Quando é um risco amarelo, você vai decidir o que você vai fazer. Então, isso são decisões que a organização tem que tomar. Ninguém é obrigado a eliminar todos os riscos, né? Isso que a norma traz para a gente sabe que isso também não é possível e não é viável. Então, por isso é importante ter o critério para a gente saber fazer, poder saber o que vai fazer aí com cada uma das questões de risco. E seguindo, nós temos o item 6.6, que fala de monitoramento e análise crítica, que é monitorar e analisar criticamente, né, o processo de gestão de riscos é vital para assegurar que ele permaneça eficaz. Então é o que? A gente vai analisar os resultados gerais do processo de gestão de risco. O que é análise crítica? É analisar e tomar decisão sobre. Nossa análise crítica pode envolver, né, o time de gerenciamento de riscos, né, deveria envolver aí a alta direção da organização para saber se esse processo realmente continua sendo, né, o melhor e o mais adequado para a organização. E por fim, aqui no capítulo 6, a gente tem o item 6.7, que é registro e relato. Que é o quê? Registro e relato do processo de gestão de risco. Então, a gente tem que registrar esse processo, tem que relatar esse processo, né? Relatar os seus resultados, isso é fundamental, né? Para a gente manter aí a transparência e prestação de contas, né? Isso vai envolver, né, os critérios para tomar decisões, a documentação das decisões, digamos assim, que a organização fez uma análise de risco, identificou que esse risco ela vai aceitar esse risco. Então é super importante estar documentada essa decisão e com base no que, né, que isso foi documentado para você ter um embasamento, além, né, caso esse risco se manifeste, você tem embasamento. Não, a gente sabia que isso poderia acontecer e a gente assumiu aí essa responsabilidade, né? Evidentemente pensando em responsabilidade de forma responsável, né? Desde que não vai afetar aí a vida aí de outra pessoa. Esse é o entendimento que a gente tem aqui em relação aí a essa decisão de aceitar, ok? E isso tudo deve estar registrado e relatado, né? As decisões, as ações, a eficácia das medidas de gestão de risco. Então, isso que a norma ISO 31000 traz para a gente. Então, em resumo, foi isso aqui que a gente viu na nossa aula completa de gerenciamento de riscos com base na norma ISO 31000. Se você quiser acessar a aula completa, no detalhe, né, ponto a ponto disso aí, né, tem um material rico, né, de informações para você, você acesse lá o nosso treinamento no ead.target-q.com e acesse o nosso treinamento de gerenciamento de riscos. Para você que já está, né, no nosso treinamento, está assistindo esse resumo orientativo dessa aula, eu agradeço mais uma vez a confiança e a gente aguarda você aí na próxima aula, né? A aula a seguir, que vai falar de técnicas, né? De seleção de técnicas para avaliação de riscos. E aqui no finalzinho desse vídeo agora, logo a seguir, eu vou colocar para você aqui uma introdução, digamos assim, um aperitivo do que a gente vai ver aí na aula seguinte. Falou? Até mais! Muito bem, vamos agora apresentar para vocês duas tabelas que constam aqui do material didático, né, que é, digamos assim, uma introdução que a gente vai ver na aula seguinte, né, de técnicas para avaliação de riscos. Essas tabelas estão disponíveis, né, na norma ISO 31010. A norma ISO 31010 faz um material riquíssimo aí em relação a técnicas de avaliação de riscos. Então, eu vou apresentar brevemente para você aqui o que nós temos nessas tabelas e coisas surgiram aí. Você que está fazendo o curso conosco, aí na Academia da Qualidade Target Q, de baixar esse material e analisá-lo aí com calma e cautela. Primeiramente, vamos lá no finalzinho aqui, temos uma legenda aqui que ele vai dizer para a gente, né, que o item onde está indicado FA, esta ferramenta, essa técnica, ela é fortemente aplicável para essa situação. NA ela não é aplicável para a situação e A ela é aplicável. Então, o que nós temos aqui, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, vamos olhar aqui uma situação
aqui na nossa tabela, né? Temos de primeira coisa aqui, a gente tem as ferramentas e técnicas descritas aqui do lado esquerdo. Depois temos aqui se ela é boa, né, para a identificação de riscos, e depois nós temos aqui, né, para análise de riscos, né, se ela é boa para analisar a consequência, boa para analisar a probabilidade, boa para medir o nível de risco, boa para avaliação de riscos, e qual anexo, né, da ISO 31000 ela está correspondente. Isso é o anexo B da norma ISO 31010, né, que vai trazer todas essas ferramentas. Então, tem da B1 aqui, ele traz para a gente 31 ferramentas, né, ou técnicas de avaliação de riscos. Por exemplo, né, o brainstorming, né, ele é boa para a identificação de riscos, tá aqui, ele é fortemente aplicável. E para análise de riscos, né, seja para consequência, probabilidade, nível de risco, ele é não aplicável. Então, é uma ferramenta para identificação de riscos e assim sucessivamente. Então, lá no anexo B da ISO 31010, eu sugiro que você, né, adquira a norma, né, ou pegue uma cópia da norma, algo desse sentido, e verifique aí, né, todas essas ferramentas que melhor se enquadram aí para você aí na sua organização. Então, tem diversas, né, ferramentas que você pode aí utilizar aí na análise de riscos. Mais uma tabela aqui, a tabela A2, que é atributos de uma seleção de ferramentas de avaliação de riscos. Então, aqui nessa tabela, ela traz para a gente qual que é o tipo de técnica para o processo de avaliação de riscos, qual que é a descrição, uma breve descrição dessa técnica, quais são a pertinência, né, da influência de fatores, ou seja, recursos e capacidade, né, para utilizar essa técnica, natureza e grau de incerteza, né, dessa técnica, complexidade, né, de aplicação dessa técnica e se ela pode fornecer resultados quantitativos. Então, temos diversas técnicas, método de consulta, método de apoio, né? Então, ele separa cada uma técnica nesse sentido e você vai analisar, né? Análise de cenário, como é que vai fazer. Então, existem técnicas específicas para cada uma dessas situações, né? O FEMEA tem aqui também. Então, tem diversas técnicas aqui, né? Que estão também descritas na outra tabela, só que aqui está dizendo, né, como é que vai fazer, ó, RASOP, né, estudos de perigos e operabilidade. Então, tem a descrição do RASOP. Qual que é o recurso, capacidade para fazer? Tem que ser médio. Natureza e grau de incerteza é alto. Então, complexidade é alto. Pode fornecer resultados qualitativos? Não. Então, cada técnica aqui, né, tem o seu exemplo e a sua forma de fazer, né, e você faz parte do processo de estruturação da sua gestão de riscos, né, selecionar aí a melhor técnica ou também desenvolver uma técnica aí baseada aí em diversas, né, em algumas dessas técnicas você pode juntar 2, 3 técnicas aí e montar aí o seu processo de avaliação de riscos, né? Acho que isso é uma forma aí bacana de se fazer, né? Lembrando que cada organização, né, possui aí, né, como que a gente pode dizer, cada organização possui a sua característica, né? É muito individual no sentido, aí já falou disso anteriormente, então é importantíssimo que cada um selecione as melhores técnicas e mais apropriadas para cada organização e para cada situação dentro da organização. Beleza? Mais uma vez, obrigado e até a próxima.